Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 19, e a partir desta semana a Prof gravará todos os nossos vídeos e depois nós conversaremos em nossas videochamadas. Hoje nós temos duas coisas bem especiais. A primeira atividade do dia de hoje é a oração, que é ainda em comemoração nosso colégio franciscano e uma frase da Madre Madalena. É a nossa oração que vocês poderão estar fazendo agora junto com a Prof ou em um outro momento que vocês desejarem. Então diz lá assim: Deus proverá o alimento em nossa mesa, a saúde das pessoas que amam e o fim dos males que nos impede de conviver com quem queremos bem. Então, a partir dessa oração, que logo vamos torcer que nós estaremos juntos novamente. A nossa próxima atividade número 2, ainda em comemoração, ainda falando em Madre Madalena, é um terço da Madre Madalena. Entretanto, lá na aula de vocês, o terço que aparece como imagem é um terço universal explicando como é um terço. Mas o terço da Madre Madalena, ele é diferente. Ele não tem todas as orações que aquele que tem lá na aula aparece. Então, esse terço da Madre Madalena, vocês vão fazer como a Prof fez aqui, ó. A Prof fez olhando, não colocou por cima de nada, ou quem quiser pode também colocar ou imprimir um. Mas eu sugiro que vocês façam do jeito que vocês conseguirem, vocês mesmos. Vão olhando e vão fazendo o risco. Então, cada bolinha dessas maiores em vermelho significa a oração do Pai Nosso. Essas bolinhas menores que estão em azul significa oração da Ave Maria. E em cada Pai Nosso se faz a oração de 10 Aves Maria. Então, de 10 Ave Maria, um Pai Nosso, 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 3 Ave Maria, um Pai Nosso. Então, vocês vão fazer esse desenho lá numa das folhas que foi para vocês, no kit. Vocês poderão fazer essas bolinhas de pinguinhos de tinta colorida ou ser ainda mais ousados e criativos. Quem tiver outros materiais em casa poderá, então, utilizar. Pode colocar aqui lã, cordão ou uma linha colorida. Aqui pode colocar lantejoulas ou botão colorido. E aqui uns pinguinhos ou aquelas pedrinhas que eu acredito que alguns de vocês devem ter em casa, que é só colar. Escrever terço da Madre Madalena e, muito importante, colocar a data em todas as atividades que envolvem desenho para podermos colocar na ordem cronológica em que aconteceram essas aulas. Usem a criatividade, façam com bastante capricho. Estou louca para ver as atividades de vocês, que vocês andam fazendo aí na casa de vocês. Seguindo ainda a aula de hoje, nós teremos uma noção nova. Vocês viram aqui que a Prof tem copos. O que significa esses copos? Divisão. Divisão do número 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos. Nós vamos hoje, então, a partir desta aula, estar trabalhando com divisões do número 6. É importante que vocês tenham já memorizado e aprendido bem o processo do fato fundamental do número 6. Lá no caderno de vocês estarão fazendo, então, essa tabuada da divisão do número 6. Então, vamos lá com a Prof. 6 divididos por 6 é 1. 12 divididos por 6 é 2. 18 divididos por 6 é 3. 24 divididos por 6 é 4. 30 divididos por 6 é 5. 36 divididos por 6 é 6. 42 divididos por 6
é 7. 48 divididos por 6 é 8. 54 divididos por 6 é 9. 60 divididos por 6 é 10. Lembrando vocês que a tabuada da divisão é o inverso do fato fundamental da multiplicação. Aqui, ó. 6 vezes o 1, 6. 6 vezes o 2, 12. 6 vezes o 3, 18. 6 vezes o 4, 24. Viram como está tudo ligado? A divisão e a multiplicação? Então, para vocês visualizarem melhor, a prof tem aqui, então, começando pelo primeiro número, 6. 6 palitos que nós vamos, então, ó, dividir aqui no copo de forma igual. 6 palitos. Quanto ficou em cada copo? 1 palito. Então, lá na divisão, 6 divididos por 6 dá 1 palito. E assim segue com todos os outros números. A prof fez aqui uma representação na folha, então. 6 divididos por 6 dá 1. 1 vezes o 6 dá 6. Subtrai 6 menos 6, 0. Prestem bem atenção no que está sobrando aqui no final, que é 0. 12 divididos por 6. 1. Dá para dividir por 6? Não, então dá 0. Junta com o 2. 12. 12 divididos por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Subtrai 2 menos 2, 1 menos 1 dá 0. Vejam bem que sobrou 0. Cuidando sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. A prof preparou aqui também um número com 3 numerais, com 3 algarismos aqui, formando o numeral de 156. Unidade, dezena e centena. 1 não dá para dividir por 6, dá 0, então ele tem que se juntar com o 15. 15 divididos por 6 dá 2. O número que se aproximou lá, então, perto do 15, 18 é maior que 15, então ficaria 12, é o 2. Então, 2 vezes o 6 dá 12. 2 tira 5, 3. 1 menos 1, 0. Continua, baixa o 6. 36 divididos por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Subtrai 0, 0. Sobrou, então, o 0 no final. Ainda uma divisão com 4 algarismos, formando um numeral, então, com 4 ordens. 1908. 1 não dá para dividir por 6, é 0, então tem que juntar com o 9. 19 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18. Subtrai, sempre cuidando, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 8 menos 9, sobra 1. 0 menos 1 menos 1, sobra 0. Baixa o 0, ficou 10. 10 divididos por 6 dá 1. 1 vezes o 6 dá 6. 6 menos 10, sobra 4. Baixa o número 8. 48 divididos por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Subtrai 8 menos 8, 4 menos 4, sobrou 0, 0. Vejam aqui, ó, 0 no final. 0 no final. 0 no final. Então, sempre que terminar em 0, não sobrar nada, ficou 0. Todas essas divisões que a prof mostrou ficaram em 0. Significa que é uma divisão exata, número tudo fechadinho, fechou, sobrou 0 no final, nada, ou seja, nada, é divisão exata. Mas, às vezes, pode ter uma divisão que pode ter sobrado. Então, vamos começar assim, um exemplo para vocês. Nós dividimos 6 aqui, ó, e não sobrou nada, deu bem certinho um palito para cada copinho sem sobrar. Vamos acrescentar, então, mais 2 que fique 8. 6, 7, 8. Nós temos 8 números. 8 dá para dividir por 6? Sim, porque o 8 é maior que o 6. Então, vamos dividir 1 para cada um.
como no primeiro. Olha aqui o que aconteceu. Sobrou 2, porque o 8 dá para dividir, mas não vai dar para começar uma nova divisão de novo. Então, sobrou 2. Quando sobra 2, significa que é uma divisão não exata. A prof fez uma representação aqui, ó, para vocês entenderem bem. 2 dá para dividir por 6? Não. 2 dividido por 6 é 0. Então, junta o 2 com o 0, que fica 20. Lá no fato fundamental, o número que mais se aproxima é o 3. Então, 3 vezes o 6 dá 18. Cuidando bem a unidade, embaixo da unidade, dezena, embaixo da dezena. 8 dá para tirar de 0? Não. Então, ele vai pedir emprestado para o 2, 1. Então, aqui ficou valendo 10. 10 menos 8, sobra 2. 1 menos 1 dá 0. Ficou 1 porque emprestou para o 0. Então, sobrou 2 aqui, pessoal. Quando sobrar lá e não der 0, 0, como este cálculo aqui, ó, 0, 0 no final, como este aqui, 0, 0 no final, quando não sobrar, não der 0, 0 e sobrar algum número, significa que é uma divisão não exata. Então, a partir de hoje, nós estaremos trabalhando com vocês divisões exatas e não exatas. Lá na aula tem o primeiro exercício, é uma tabela, então, com a mesma representação que a prof fez aqui, ó, mas em quadradinhos, vocês vão ter que fazer um desenho lá. Vocês podem botar a primeira como pauzinhos, lembrando a aula de hoje, pode colocar depois florzinha, coraçãozinho, triângulo, arvorezinha, vai da criatividade de vocês. Depois, seguindo, tem cálculos de divisão exata e depois cálculos de divisão não exata, que significa que lá no resto não vai ser 0, 0. Pode ser qualquer número, mas menos 0, 0. Quando sobra 0, 0 no final, é divisão exata. Quando sobra algum resto, é divisão não exata. E ainda vocês terão atividades do livro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Tem bastante coisas para fazer. E tenham aprendido. Estudem bastante e façam tudo com muito capricho. Paz e bem para vocês e boa aula. Tchau!